Nós nascemos, Senhor, para louvor da glória da Tua graça. Que essa graça pela manhã, Senhor, se derrame aqui entre nós, fortalecendo o nosso coração, fortalecendo o nosso ânimo, nossa fé. Que o dom de fé venha sobre sua congregação aqui, Senhor, em nome de Jesus. Às vezes eu fico me perguntando como era que Pedro, todos os que foram até ele, os apóstolos, eram curados. Lá em Atos 5,16, diz que as pessoas colocavam as sombras sob a sombra de Pedro, para que fossem curadas. O Senhor quer tirar nessa manhã toda a enfermidade desse lugar. Que o Espírito Santo esteja te curando aí de toda enfermidade. Que a sombra do Espírito Santo, que a sombra do Altíssimo te envolva nesse momento aqui. Que a sombra do Altíssimo tire toda enfermidade da sua vida. Que a sombra do Cordeiro de Deus tire toda enfermidade de você. O nosso Deus é um Pai de amor, um trono de amor, de misericórdia e de paciência. E é o Deus vivo, amados. Amém. Quantos creem que Deus é vivo? Quantos creem que Jesus deixou o túmulo vazio? Nós não seguimos um boneco que não fala, que não vê, que não ouve. Nós seguimos o Deus que sente. A palavra de Deus fala da alma de Deus. O homem que vê, que olha. Que o Espírito de Deus venha sobre nós. Em nome de Jesus. Agora, amados, o Senhor nessa manhã quer nos levar a ler a sua palavra. A palavra de Deus, ela é universal, está aqui escrita para todo mundo ler. Mas quem direciona a revelação é o Espírito Santo. Eu, esse pobre servo de Deus, como falava aí Anderson, esse pó, uma porcaria, né? Dos dois uma coisa. Porque a única coisa que serve em nós é Jesus Cristo. Amém? O resto não serve nada. O que serve em nós é Cristo Jesus. Vou tentar, pela misericórdia dele, comunicar o que ele tem falado no meu coração sobre os nossos dias. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 24. Aqui o Senhor vai falar dos últimos admoestações aos discípulos dele quando saíssem a pregar. Jesus diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. No 24 diz: o discípulo não está acima do seu mestre. Basta o discípulo ser como seu mestre. Aí no 26, ele diz: portanto, não os temais. Na verdade, Jesus foi chamado de Belzebu. Belzebu era o maioral dos demônios. E Jesus também foi perseguido. Quantos aqui já se sente perseguido? Levanta a mão. Você se sente perseguido nesse tempo, irmãos? Você não sente, você é fera, viu? Porque é tanta coisa contra Deus, contra a nossa vida, contra a nossa família, que nós já vivemos uma perseguição sim, contra a doutrina de Deus, viver segundo a vontade de Deus. Sérgio outro dia estava falando isso, que a nossa perseguição ela não é declarada, ela é silenciosa. Mas você está numa condição de oposição até na vida e na natureza espiritual, porque você é do reino da luz e vive nesse século, no reino das trevas. Jesus viveu assim, ele era a única luz, e ele foi chamado do maioral dos demônios, mas Jesus disse: não temais. Ao conselho de Jesus: não tema, eu estou convosco. Amém?
Depois ele diz: pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos erados. Não temais. De novo. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. De novo Jesus. Não temais. Aqui no 30, e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Jesus diz para você, amado, não temais, não temais, não temais, eu estou convosco. Amém? Não temais, não temais. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por isso, não temais. Diga para seu irmão aí, não temais. De novo, não temais. De novo, não temais. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Não temais. Aqui, no versículo 24 de Mateus, Jesus vai falar sobre os dias finais. Quantos creem que estamos nos dias finais? Amados, estamos sim nos últimos dias. Aí ele diz: no Monte das Oliveiras se achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário acontecer assim, mas ainda não é o fim. Não temais, não temais, não temais, não temais, não vos assusteis. Fora o medo, amém, todo pânico, todo medo, fora do povo de Deus. Que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amém. Que o Espírito Santo derrame poder sobre sua vida e fé. Mas Jesus disse: não temais, coragem, eu sou convosco. Jesus quer falar nessa manhã com você. Jesus quer falar com você nessa manhã. Não temais, não temais. Eu venci o mundo. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Ele venceu o mundo. Toda honra e toda glória seja dada para Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele edifica a igreja e guarda seu povo. Não temais, não temais, não temais, não vos assusteis. Jesus é onipresente. Em todo lugar Ele está. Ele é onipresente. Está em sua casa. Ele está em sua escola. Está no seu trabalho. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, essa é a atitude que Jesus quer que sua igreja tenha nos últimos dias. Uma igreja intrépida, uma igreja que não teme, uma igreja que avança. Vamos abrir a Bíblia agora em Lucas capítulo 17,
versículo 20. Aqui nós vamos agora, à luz da palavra de Jesus, conferir esse tempo onde nós temos que ter essa atitude de não temer. Falar para que vocês saibam que Jesus já havia profetizado esse tempo. Esse tempo não está fora do controle de Jesus, porque Jesus controla todas as coisas. Amém? E ele diz aqui, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vai ser uma estrutura de concreto, nem vai ser um filme, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. O governo dele é dentro de você. O reinado dele é em homens, em pessoas. Esse céu e essa terra estão entesourados para fogo no dia de juízo. Não vai ficar nada. Eu vou ficar em nome de Jesus, que eu sou eterno. Você vai ficar, porque você é eterna, você é eterno, amém? Em Cristo Jesus. Fale para o seu irmão, você é eterno. Seu investimento é celestial. A palavra de Deus diz o seguinte, amados. Paulo fala sobre a necessidade de a gente pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, e não nas que são as daqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, assim falou Paulo. Seu nome está escrito no livro da vida, amém? Você vai receber vestiduras brancas, amém? Você vai cantar o cântico de Moisés, amém? Você vai cantar o cântico do Cordeiro, porque o reino de Deus está dentro de vós, e é o reino eterno do nosso Deus. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades, nem o sigais. Porque, assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. A vinda de Jesus será visível, universal, todo olho o verá. Todo olho o verá. Vai ser o dia da nossa redenção, amém, irmão? E a gente vai voar. A gente vai voar, ó, subindo. Vai ficar todo mundo assim, ó, flutuando, os anjos vai coletar cada um assim, ó, e unir para a gente estar para sempre com o Senhor. Que maravilha, hein? Você vai voar, todo mundo vai voar, diz que a gente vai ficar voando assim, ó, e vem os anjos. Esse reino é um reino espiritual, irmão, amém? O Espírito de Deus está dentro de nós. Mas importa que primeiro ele padeça, dizia Jesus, muitas coisas, e seja rejeitado por essa geração. Isso aconteceu há 2014, entre 2014 e 2019 anos atrás. Não foi antes, né? Porque foi 33, 2000 anos atrás, por volta disso. Assim, aí agora ele vai dar uma realidade espiritual bíblica que já tinha acontecido na terra, que vai identificar
no dia em que ele vai voltar. E ele vai dizer: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Ele é o Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Comer, beber, plantar, casar, vender, comprar, edificar, colher, são coisas cotidianas lícitas. Mas Jesus extrai dos dias de Noé e de Ló essas coisas para dizer que envolvido nelas, o seu superativismo nela te enganaria. Irmãos, coisas lícitas exageradas roubam a intenção, impedir os homens de discernir seus dias no tempo de Ló e no tempo de Noé. Assim, hoje, o homem não tem tempo para pensar, para se interiorizar, meditar, refletir sua eternidade. Isso tem acontecido com você? Você tem refletido a sua eternidade ou tem vivido como se você fosse passar o resto da sua vida nesse mundo? Pergunta. Salmos 90, versículo 12 diz: ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos corações sábios. Coração sábio é coração que pensa segundo Deus. Coração de pessoas que estão com suas mentes e interiores alinhados com a mente e com o interior de Deus. Amados, como foi nos dias de Ló, semelhantemente nos dias de Noé, ali aconteceu o juízo, dilúvio e fogo e enxofre caiu do céu. Tempo de Noé, dilúvio. No tempo de Ló, fogo e enxofre. Na vida do Senhor haverá juízo. Apocalipse 19 diz o seguinte: que ele virá montado no seu cavalo branco, e com ele o seu exército também montado em cavalo branco, e que ele pessoalmente vai pisar na ira do lagar, da ira do Deus Todo-Poderoso, o mesmo Jesus vai pisar. Você tem refletido a sua eternidade, amado? Ele pessoalmente pisará. Jesus que veio como cordeiro, retornará como leão, o leão da tribo de Judá. Mas para nós, seu povo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Jesus tira o pecado de nós, amém? Deu uma aliviadinha aí agora? Ó, aliviou, né? Tranquilo aí, que ele não vai ser o seu leão não, ó. Aliviou aí o coração, não foi? Aliviou aí, Anderson? Melhorou, né? Anderson disse demais, porque ele é o Cordeiro. Amados, seguindo a leitura, aqui diz: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar.
Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Quem estiver no telhado, não desça correndo o meu laptop, meu iPhone, cuidado. Minha televisão, minhas joias, caia fora. Viu? Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos ler o texto dela daqui a pouco. Fala sobre ela. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama. Será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo. Será tomado e deixado o outro. Aqui Jesus já fala sobre a questão da salvação ser individual. Cuidado com a cumplicidade pecaminosa. Cuidado. Ele pecou, eu posso também. Saia dessa lama. Ele maldisse, eu vou ouvir. Saia dessa lama. Ele julgou, eu vou também. Saia dessa lama, porque cada um de nós prestaremos conta da nossa vida diante do Senhor. Em Romanos, capítulo 13, versículo 10, o Senhor fala sobre isso. A mesma coisa ele fala em 2 Coríntios 5:10, que todos compareceremos perante o tribunal de Deus, e que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Em Romanos, Deus chega a dizer assim diz o Senhor, eu falo por mim mesmo, eu juro por mim mesmo, que todos comparecerão perante mim. Não vai ter papai, não vai ter mamãe, discipulador, pastor, meu amigo, filho, é você e Deus. Amém? Então, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Aquele que meteu um filho santo, puro, numa cruz, irmãos, ele não vai vacilar em colocar eu ou você lá não. Temamos o Senhor. Aquele que colocou o que nunca pecou naquela cruz por nós, porque viu nele pecado, não vai vacilar em te colocar lá não. Seja você quem for, ou novo ou velho. Temamos o Senhor. E aqui ele diz, 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. Imagine 2 mulheres fazendo comida dentro de uma casa. Está lá mexendo, puf, desapareceu. Uma foi tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. 2 pessoas trabalhando. De repente, está você e um colega. Aí seu colega procura você, cadê você? Está na glória. Maravilha, hein? E aí, gostou? Já pensou? Está você trabalhando lá, ó. Aí daqui a pouco, puf, o seu colega de procura, cadê João? João já foi, meu amigo. João está nos braços do Pai. Não há lugar melhor, com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. Descanso eterno, meu amigo. Braços do meu Pai, nos braços do meu Pai, são os braços de Jesus. Quando foram estendidos,
recebido lá na cruz, nos braços, meu Pai. Você é uma pessoa inteligente, porque você está fazendo o melhor investimento. Jesus falou que o reino dos céus é semelhante ao homem que encontrou uma grande pérola. Foi, vendeu tudo, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Faça isso. Venda tudo para a glória de Deus, amém, irmão? Que Deus seja glorificado, não se apegue a nada nessa terra. Corre tudo, porque quando você sair vai queimar mesmo. Corre para a glória de Deus, abra a sua casa, bote comida na mesa, chame os irmãos, faça a comunhão. Abra a mão, filho de Deus não pode ser mão de vaca, amém? Mão de bebê. Mão de bebê que atravessa, tem um ditado aqui na Bahia do pessoal que atravessa o dique, né? Com a mão fechada, com um sorrisal na mão, ó. Chega no outro lado, o sorrisal está sequinho. Esse é ruim, viu? Vamos ter mão, ó, espalmada. Mão aberta, amém? Porque a alma generosa, essa prosperará. Irmão, Gênesis capítulo 6. Lá o Senhor vai falar a respeito dos nossos dias através da profecia de Jesus, quando Ele nos dá uma pista para que compreendêssemos nossos dias. Ele fala dos dias de Noé e dos dias de Ló. Então vamos ler a palavra do Senhor nesses dias. Gênesis 6. Aqui diz: como se foram multiplicando os homens da terra, 6:1. E lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Ali o Senhor via uma coisa que estava na área de moralidade. Alguém tomando outro de forma indevida. Quem sabe não era uma fornicação. E aí, no 5 ele diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. No versículo 6:11, ele diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. À vista de Deus, aos olhos de Deus, a terra estava corrompida e cheia de violência. Jesus falou: assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? A terra estava corrompida e cheia de violência. Pergunto: tem muita violência nessa terra? Tem muita violência, sim ou não? Como é que está a taxa de homicídio no Brasil? É taxa de guerra. Se eu muito não me engano, são 154 pessoas que morrem por dia. É taxa de guerra, é uma matança. É por semana, não sei. Sei que é 153 a 154. Índices assombrosos de violência. Eu fico impressionado com a precisão das profecias. Fala do cavalo preto, do cavalo branco, do cavalo amarelo, não fala? Cavalo vermelho. Diz que o cavalo amarelo é o cavalo da quê? O cavalo amarelo de Apocalipse é o cavalo de onde? Da morte. Ele está cavalgando e matando, morrendo, muita gente na terra pela violência. Aí você diz: está tendo guerra. Está não. Porque Jesus disse: quando ouvides falar de guerra e rumores de guerra, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Quando ouvides falar de rumores de paz. Me diga aí, você, inteligente, estudioso, quantas guerras entre nações tem hoje?
Quando eu preguei sobre isso no sul do Brasil, no início do ano, não tinha uma guerra. Tem alguma guerra entre nações? Tem alguma guerra? Dizem que tem uma guerra lá da Ucrânia, mas ali é entre nações, a Rússia. Mas tem uma opção de russo na Ucrânia, parece que é um negócio ainda de parente, né? Amados, tem não, viu? Estamos no tempo do fim. Jesus está voltando. Tem alguma guerra? Vietnã, até o Afeganistão. Barack Obama está tirando todo mundo de lá, está limpando o terreno. Quando chegar esses dias, levantamos nossos olhos aos céus, porque a nossa redenção está mais perto do que no começo, quando cremos. Irmãos, aqui no começo também fala quando Deus se desagrada com o homem, que havia imoralidade, corrupção e violência. Vocês concordam que tem muita imoralidade hoje? Tem? Quem aqui viveu nos anos 70? Levanta a mão aí. Irmãos, era essa a imoralidade? Quando eu me converti, Marcos e Mário pregando sobre namoro, eles diziam, namoro é invenção de brasileiro. Nós éramos os devassos da América Latina. Imagine. Hoje é ficar. Hoje é, passou, não conhece, se envolveu um com o outro. Que ponto nós chegamos? Que desprezo a si mesmo o homem chegou. Imoralidade. Vamos agora nos dias de Ló, para ver como era lá naqueles dias. Gênesis 19. Amados, a intenção de trazer essa palavra, entre outras coisas, é também que nós tenhamos confiança em Jesus, para provar que Ele sabia que esses dias viriam, e que Ele está controlando tudo, e está controlando e cuidando da sua igreja. 18, 20. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Havia um clamor de Sodoma e Gomorra. E esse clamor continha um agravamento da realidade pecaminosa daquela cidade. E Deus ouviu o clamor e disse, vou lá conferir para saber se é assim mesmo. 19:1, vamos ler. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. Possivelmente Ló fazia parte daqueles que clamavam. Também ele poderia já ter recebido algum tipo de informação que viria a resposta de Deus. Ele estava na porta da cidade. Ele era um homem muito bondoso e era costume da época que os peregrinos fossem acolhidos. Então, mas ele prostrou-se rosto em terra, então era anjo. E disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Ele ofereceu a casa dele para acolher aqueles homens. Responderam eles, não. Passaremos a noite na praça. Você sabe o que é uma praça? Uma praça
Uma praça, uma cidadezinha, é um lugar central, né? Onde as pessoas se relacionam, têm entretenimento, conversam, dialogam e até comercializam alguma coisa. Eu ia muito na praça com manhinha, quando eu era pequeno. Eu e meu irmão, aquelas camisinhas abotoadazinhas, assim, era tudo de pano assim que eu usava. Sapatinho, todo arrumadinho, minha mãe era costureira. Aí os dois meninos para lá, para comer algodão doce, maçã do amor e pipoca. Não é assim? Quem já teve essa experiência aqui quando era criança? Você era feliz, né, filho? Mamãe levando. E a gente lá, né? E a bandinha tocando, né? A gente ficava olhando lá. Aquelas cabeçonas desse tamanho, né? Menino novo, menino para ter cabeça grande. Então, e lá a gente estava, né? Curioso, criança. Lugar de criança. Praça. Como são nossas praças hoje? Hein? Como é hoje sua praça? O que tem lá? Além daquele som com aquelas músicas pesadas, tem mais o quê? Drogas, quer mais? Prostituição, quer mais, minha irmã? O que tem na praça? Hã? Homens assaltando, tiroteio, violência, morte, tem morte na praça, o rabecão vai chegar. Sensualidade, muita. Homossexualidade. O que é isso, velho? Homossexualidade. Vamos ver como é que era a praça no tempo de Ló. Vamos lá? Passaremos a noite na praça. Aí no versículo 10 diz assim, ó. Instou-lhe muito, insistiu muito. E foram e entraram na casa de Ló. Ló não deixou eles ficar na praça. Não durma aí não, meu filho. E insistiu muito para que ele entrasse em sua casa para comer. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados cercaram a casa. Cercar a casa deve ser para ver um anjo. Imagina, você já viu um anjo, irmão? Quem já viu um anjo aqui? Levanta a mão aí, quem já viu um anjo? O irmão ali já viu um anjo. Imagine um anjo, aparecer dois anjos. Eu fico impressionado com Ló. Eu digo, meu irmão, um anjo aparecer, ele aparecendo aqui, eu partindo. De noite, imagina um anjo aparecer iluminado na sua frente. Se ele não segurar a sua perna, já foi. Sai correndo, bate a porta. Procurava ter umas experiências dessa com Deus, quando eu era mais jovem. Aí ficava, Deus vem. Aí ficava assim, tum, tum, tum. Aí eu fazia, tum, 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 tum. Eu saía correndo com medo de aparecer o negócio, entendeu? Minha mãe estava assim, meu irmão assistindo televisão, ficava assim, o que foi, menino? Eu disse, não. Queria ter experiência com Deus, né? Ver anjo. Só que, eu imagino, né, os caras cercaram a casa para ver um anjo. Daniel orou 21 dias. Apareceu um anjo. Quando apareceu o anjo, os discípulos do profeta não ficou, o vulpo vazou tudo, só ficou Daniel, ainda assim ele ficou lá quieto. Então podia ser uma novidade boa, né? Um anjo. Vamos ver qual era a expectativa deles, se era anjo. E chamaram a Ló e lhes disse, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para nós, para fora, a nós, para que abusemos dele. Saiu-lhe então Ló à porta, fechou após si e lhes disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens. E eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Ele disse, retira-te daí. Irmãos, abusar significaria abusar. Homens, moços, velhos. E Ló oferece a filha e a escritura identifica
um adjetivo, uma característica da filha dele que está associado à condição sexual delas, virgens. Significa que abusar estava associado ao aspecto sexual. Homem, homossexualismo. As praças eram perigosas porque tinha violência. Tem violência aqui, irmão? Sim ou não? Tem imoralidade? Tem homossexualismo? Isso é corrupção. Corrupção do gênero humano. Imoralidade, violência, corrupção, homossexualismo. Jesus deixou essa indicação que aconteceria nos últimos dias. Por isso, não tem mais, não tem mais, não tem mais, não vos assusteis. Ele está conosco. Amém? Amados, e eles disseram: retira-te daí, e acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz entre tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fechar a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Os anjos protegeram Ló. E o Senhor vai cegar os nossos inimigos contra nós. Amém? Ló é uma figura de povo de Deus. E Deus vai nos guardar, amados. Amém? Não vos assusteis. Então disseram os homens a Ló: tem aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos, tuas filhas? Aqui já entra em outro aspecto. Primeiro, identificamos qual seria a realidade de Noé e de Ló. Que tempo ele vivia, que dias eles viveram. Como são nossos dias? São parecidos com os deles? Sim ou não? Quantos dizem amém? Levante a mão aí. Amados, só que também Deus tem conselho para aqueles dias. Para Ló, os anjos falaram, mas para Noé, o próprio Deus falou. Aqui no versículo 18 do capítulo 6 de Gênesis, com Noé, Deus vai dar o conselho para ele naqueles dias. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Conselho de Deus para Noé: cuida da tua casa, cuida da tua nora, cuida do teu filho. Duas palavras são de grande importância para Deus: amor e proximidade. Em Mateus 24, Jesus diz o primeiro mandamento, quando um doutor da lei pergunta a ele qual seria o maior mandamento. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Em Romanos 13:10 e em Gálatas 5:14, Paulo resume 2 em 1. Ele diz: o preceito da lei se cumpre em um só mandamento, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Leis, mandamentos, ordenanças, preceitos, juízos, decretos do Velho Testamento é resumido em um: o
perto. Tenho que amar minha mulher e meus filhos. Primeiro eu tenho que amar a Deus, que é quem mora mais perto de mim, quem habita em mim. Primeiro você ama Ele, que é o mais próximo dentro de você. Depois a mulher e os filhos. A palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos seus, especialmente o da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Glória a Deus, irmãos, que todos nós temos lutado para criar e guardar os nossos. Conselho de Deus para aqueles dias: entra na arca, guarda o teu. A arca também pode ser feita de irmão, né? Família da fé. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Deus. Agora vamos ver qual o conselho de Deus através dos anjos nos dias de Ló. No 12 diz: então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tem na cidade? Faze-o sair deste lugar. Pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir essa cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Tem alguém dos teus? Se pergunta aí, quem são os teus? Aquele que não cuida dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé. Temos uma batalha, irmãos: salvar nossas casas. Amém? A guerra de Ló, ela era travada no clamor. Clamor, subiu a presença de Deus. Oremos muito. Quebremos um pouco essa linha de comunhão no horizontal e vamos fortalecê-la bem mais na comunhão vertical. Deus está ali. Vai lá quem quer. Quem for encontra, porque Ele é fiel. Ele responde a oração. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos abertos para ouvir as suas orações. E você é justo, porque você foi justificado, lavado com sangue de Jesus. Você foi absolvido, você é cidadão celestial, e os olhos dele repousam sobre você. Amados, Deus, poderíamos dizer também, parentes, sangue, avô, avó, tio, tia. Porque, amados, o foco dos últimos dias aqui era salvação. Salve-se. O foco não era que a coisa ia ser fácil, não. Cuide da sua pele. Salve-se e salve o máximo que você puder. Amém? Aqui diz que ele foi conversar com um genro. No caso das noras de Noé, todas se deram bem. Mas os genros, noivos das filhas de Ló, gracejava, escarnecia. Amados, cuidado com o incrédulo. Seu reino, o teu, não é dessa terra. Está em outro reino. Tire a esperança de quem não tem o Espírito Santo. Amém? Ouça quem tem Deus. Ouça quem tem Deus. Ouça o conselho do justo. Porque você pode ficar como Ló. Ló clamou, Deus ouviu, enviou os anjos.
Mas a seguir de tudo isso, ele foi, viu aqueles homens gracejando. Qual foi a reação de Ló? Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Como, porém, no 16, se demorasse, Ló titubeava, demorava, confuso, ouvindo o que não devia, não estava alerta. Pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Ele ainda se demorava. O que pode ser o motivo da demora dele? Ele ouviu o incrédulo. Irmãos, uma vez eu perguntei a Ivan Baker, Deus fala por nós, amém, amém, pela igreja. Mas o diabo pode falar por um irmão? Aí Baker disse assim: claro. Você, acaso não lê a escritura? Meteu a faca em mim, né? Acaso não lê a palavra de Deus? E eu olhando. Não leste lá como fala lá em 1 João? Provai os espíritos se vem do Senhor. Quando Deus fala, edifica, consola, anima e adverte. Não deu nisso, caia fora. Deus não está falando. Porque quando Ele fala, Ele consola. Quando Ele fala, Ele anima. Quando Ele fala, Ele adverte e edifica. Quem edifica a igreja é a igreja. Amém? Irmãos, imagine que, se é possível isso, eu estava meditando essa semana, Jesus querendo ir para a cruz, e Pedro dizendo a Jesus: não te faça isso a si mesmo, Senhor. Jesus disse: arreda, Satanás, que não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Irmãos, o Espírito de Deus quer edificar a igreja dele, e quer que você não tema. Mas o Espírito de Deus quer lançar sobre nós luz, colírio celestial, para que você discirna esses dias. Senhor, que o Senhor derrame colírio celestial aqui, Senhor, para que nós venhamos discernir com clareza esses dias. E Ló, vivendo num tempo difícil, onde algo não natural se apresentava, pelo menos é o que está registrado na Escritura. Homem com homem. Eu estudei em colégio militar e tinha um coronel chamado Edmundo Khrushchev, um polonês. Tinha passado por campo de concentração, arrancaram as unhas dele. Ele ensinava a sociedade. E ele dizia para nós lá: a célula máter da sociedade é a família. Educação moral, cívica. Sociólogos de alunos aqui que estudam têm dito: eu não consigo encontrar uma resposta para essa sociedade. Está tudo muito confuso. Aquela demora de Ló está relacionada a esse tipo de realidade que vivemos hoje. Parece que a gente também está um pouco letárgico, confuso, sem rumo. Um pensa, outro fala, outro diz. Ninguém tem segurança de dizer: é aqui, vamos por aqui. Nem na sociedade, pior, na igreja. Falta direção, falta luz. O Senhor ama você. O Senhor nos ama. E nós precisamos entender que os conselhos de Deus são simples.
vamos cuidar de nossa casa. Vamos cuidar do próximo. Vamos cuidar de nossas famílias. Vamos fazer assim: o seu filho é meu filho e meu filho é seu filho. Vamos ser a família de Deus. Vamos levar as cargas um do outro. O conselho de Deus, pela expressão do anjo, enquanto Ló titubeava, não era: te condeno, você não consegue, você se demora, impaciência. Não, porque Deus é misericordioso. Tirou Ló dali. Temos que ser, irmãos, misericordiosos uns com os outros e levar as cargas uns dos outros. Não podemos ser uma congregação de métodos, mas temos que ser uma família que expressa amor. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A identidade de Jesus aos seus discípulos é: amai-vos. Amor. Com que qualidade? Como eu vos ameis, que assim também vos ameis uns aos outros, se sacrificando um pelo outro. Amém. Vamos pegar essa guerra junto, irmãos, em jejum e oração, e salvar a nossa casa. A palavra do Senhor fala lá em Hebreus 11 sobre Noé, que ele aparelhou uma arca, por ela salvou a sua casa. Vamos equipar nossa casa com a presença de Deus. Hebreus 11. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 11. 11:7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viu, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. A palavra é salvação. Salvai os que estão na dúvida, sabendo que está encobrindo multidão de pecados e livrando eles do lago de fogo. O Espírito de Deus quer nos unir, irmãos. O Espírito de Deus quer tirar esse espírito crítico, de condenação que há na igreja. O Espírito de Deus quer derramar o amor do Pai em nossos corações. A gente tem que sair de estar cuidando de ministério e passar a cuidar de vidas. A estratégia são vidas. A estratégia de Deus são homens. A estratégia de Deus é você, sua casa, sua vida. Ele entra diariamente nos seus dilemas. Ele entra diariamente nas suas dores, nas suas dúvidas. Ele está contigo. Por isso, não temais, não temais, não temais, não vos assusteis. Repitam comigo: não temais, não temais, não temais, não vos assusteis. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.